Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, essa viagem fantástica que fazemos aqui através da Bíblia, através do texto bíblico, nesse podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio, estou de volta, muito bom ter você aí, que legal, pra gente juntinho estudar a palavra de Deus. A gente tem muita coisa interessantíssima para aprender. Hoje iniciamos uma nova jornada no novo capítulo. Hoje nós vamos começar o capítulo 11 do livro de Mateus. Nós aqui estamos vendo toda a Bíblia, capítulo por capítulo. E há mais de 2 anos, aí, quase 3 anos, nós estamos fazendo o 8º livro da Bíblia. Nós temos aí disponível para você agora também no YouTube Music, que legal, né? Também nos vídeos aí no YouTube. Nós temos Gênesis, Levítico e Números. Nós temos o Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de João e Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo aí, pouco a pouco, passo a passo, a gente traz para você muita teologia bíblica aí, para você poder entender o texto bíblico. Nós se debruçamos sobre mais de 100 comentaristas eruditos aí do texto bíblico, junto com a nossa bagagem de muitos anos de estudo bíblico, para a gente poder trazer para você de forma gratuita. Há um toque aí no seu celular, qualquer momento do dia, qualquer hora, você encontra esse trabalho só dando um cliquezinho aí. Isso não é legal? Isso não é joia? Isso não é uma bênção de Deus? Então agradece a Ele, ora pela gente e ajuda a gente aí, compartilha, fala desse trabalho se você tem gostado, nos ajuda a expandir o reino de Deus, espalhar a palavra de Jesus, tá bom? Chega de introdução, Mateus capítulo 11, parte 1, episódio de número 621. O livro de Mateus é a 8ª temporada que a gente está aqui juntinhos. Vamos falar hoje sobre o questionamento de João, a sua dúvida, a sua incerteza relacionada ali a Jesus Cristo, quando ele estava preso e manda os seus discípulos perguntar se ele era o Messias ou se haveria de esperar por outro. Olha a dúvida no coração do profeta João e a gente vai destrinchar tudo isso aqui, o que nós aprendemos com isso. Veja só, do versículo 1 ao 11 do capítulo 11, te convido a você ler, depois vem para cá, ouvir a explanação. Nós vemos esse questionamento de João e o que estava causando-lhe perplexidade, se não poderíamos chamar até mesmo de uma decepção sobre o nosso Senhor. Ele estava decepcionado porque as obras das quais ele ouviu não eram o tipo de obras que ele próprio esperava que o Messias realizasse. Sua própria obra tinha sido denunciar as iniquidades prevalecentes e prever o advento de alguém que deveria purificar com fogo, onde ele purificava com água. Que viria no mesmo espírito que ele, mas com uma manifestação mais poderosa dele. Alguém que colocaria o machado na raiz da árvore do mal e rapidamente executaria o julgamento sobre Israel. Toda a sua alma saiu com essa expectativa. Por que então essa postura aparentemente passiva da parte de Jesus? Porque ele estava contente em andar pelas aldeias, ajudando mendigos, falando com pecadores sem influência, enquanto a nação gemia sob a tirania estrangeira e clamava por seu rei. Dessa pergunta duvidosa de João, nós podemos aprender várias coisas. Vem comigo. Quão inteiramente Jesus teve que depender de si mesmo? Qual deve ter sido a clareza de objetivo e a estabilidade de propósito que poderia deixar de lado não apenas a expectativa popular, mas os julgamentos e sugestões graves de homens como João?
O estado de espírito de João, ele mostra como as pessoas são capazes de permitir que as suas próprias angústias distorçam a visão da providência divina. Quando as coisas vão contra nós e as leis, por exemplo, os despóticas do mundo avançam, não respeitam nossas orações ou a nossa piedade, somos propensos a admitir dúvidas onde tudo era claro e seguro para nós. Quando nós mesmos não somos usados na obra de Deus, nós somos tentados a pensar que Ele não está fazendo nada. Se um movimento religioso ele continua sem nós, nós pensamos nele de forma crítica, com suspeita. Vemos aqui quão insignificantes os efeitos do Evangelho sempre parecem aos nossos olhos. João viu apenas o que ele pensou que um bom médico poderia realizar. E aí nós vemos a resposta enviada por Jesus a João. E ela se torna imediatamente inteligível assim que a natureza da pergunta é compreendida. O item importante no relatório era a pregação do evangelho aos pobres e sempre foi reconhecido como característica do Messias, que os pobres ficariam contentes quando ele viesse. Ele não ignoraria aqueles que todos os outros governantes ignoraram. Isso era equivalente a dizer que nenhuma necessidade humana estava além do alívio que ele trouxe. Ele deveria trazer uma religião disponível para todos os homens, para aqueles que não tinham nada além da humanidade para recomendá-los, ajudá-los ou apoiá-los, até que seu reino fosse totalmente estabelecido. Isso só poderia ser uma proclamação de boas novas e assim as obras de beneficência andavam de mãos dadas com a pregação, para mostrar que a promessa não era mera palavra. Os milagres eram, portanto, proclamações reais. Ao relato do que viram, do que viam, do que ouviram, os mensageiros deveriam adicionar as palavras: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Como se ele dissesse: eu escolhi meus métodos de ação. Abençoado é aquele que entende as características do reino e pode se alegrar nelas. Abençoado é aquele que não se ofende com o Salvador do mundo, porque ele vem com misericórdia e não com julgamento muitas vezes. Abençoado é aquele que entende que os poderes mais penetrantes e duradouramente eficazes no mundo são o perdão, a ternura e o ministério piedoso e compassivo às necessidades comuns. Essa palavra de advertência, ela se aplica a vários tipos de mal-entendidos. Aqueles para quem parece ininteligível que a obra de Cristo seja tão lenta, que ele seja tão lento em causar qualquer impressão marcante no mundo, que as coisas devam continuar como se ele não tivesse poder no céu ou na terra. Em tempos de necessidade, eles são tentados a perguntar: és tu aquele que deveria vir? Mas bem-aventurados sois vós, que assim tentados, sois capazes de aceitar o caminho de Cristo, não com uma resignação taciturna, mas acreditando que ele é ininteligível para vós, apenas porque o seu objetivo é mais elevado do que o vosso, o seu amor é maior, a sua sabedoria é mais límpida, os seus métodos são mais radicais. Ele nem sempre explica, ele espera que você confie nele de maneira calorosa, amorosa, e assim cresça. Na compreensão de seu espírito, ele confiará em você por finalmente viver como ele vê. E deixe com você essa palavra amorosa. Cristo aqui nesse texto ele mostra com que espírito ele enfrenta dúvidas honestas sobre sua pessoa e obra. Ele sabia que por trás daquela pergunta de João, que tanto chocou os espectadores, havia um coração mais capaz de ser leal a ele do que o encontrado em qualquer um daqueles que deram seu assentimento fácil, a afirmação que mal entendiam. Essa pergunta de João, ela tinha mais valor para ele do que as hosanas irracionais de seguidores irrefletidos. Pois através dessa pergunta ele viu um homem com uma seriedade excepcional
para quem a resposta era a vida eterna ou as trevas eternas. Nada pode ser mais desprezível do que as dúvidas que se alardeiam. Não, nada pode ser mais desprezível. Como se duvidar fosse uma conquista intelectual, como se o homem que vive na dúvida estivesse no estágio mais avançado do que aquele que encontrou a verdade. Veja, meu querido ouvinte, de tais céticos como esses, que questionam a verdade não para que possam ser respondidas, mas para fins de exibição, nós temos mais do que suficiente nesses dias. Mas também existem os que duvidam, como João Batista, cuja dúvida é arrancada de um coração agonizante, cuja felicidade inteira está ligada à pergunta que fazem e que, se Jesus não for o Cristo, afundarão num desespero infinito. Eles tentam ajustar a palavra e a salvação de Cristo ao que realmente encontram em suas próprias vidas. Eles tentam tornar o governo de Cristo tão real quanto suas próprias vidas. Então Cristo mostra-lhes que o poder que ele deseja na terra é exatamente aquele poder que ele está realmente em todos os aspectos exercendo, ao trazer luz às almas que estão na obscuridade, vida aos mortos de espírito. Esse é o verdadeiro trabalho que ele veio fazer. E ao fazê-lo, ele prova a sua alegação. Se alguma coisa fosse necessária para provar a ausência de ressentimento com que o nosso Senhor via a pergunta de João, seria sua defesa de João das reflexões do povo. Ele aponta para eles que ele nunca tinha sido um homem com quem a ideia de fraqueza pudesse ser associada. Uma cana sacudida pelo vento. Mas era de pouca importância, meus queridos, o que eles pensavam de João, como homem comparado ao seu entendimento correto do valor comparativo da pregação de João e da pregação do reino. Da diferença entre a reforma instada, desejada por João, e a regeneração proclamada por ele mesmo. Para marcar isso nitidamente, ele diz assim, olha, entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que o João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Qualquer um no reino animado pelo Espírito, característico do amor, é maior do que ele. João podia apontar 1000 erros que precisavam ser corrigidos, 1000 pecados que deveriam ser abandonados. Mas Jesus deu aos homens um amor que por si mesmo afastou o amor ao pecado. João colocou a justiça de Deus na frente do seu ensino. Jesus colocou o amor de Deus. E aquele que tem o menor que seja resquício do Espírito de Jesus tem mais influência do que aquele que tem a justiça inflexível de João. Essas eram as credenciais do Messias. As instruções de Cristo estão completas. Então ele partiu para ensinar de forma mais privada, a pregar de forma mais pública em suas cidades. Seu ministério deixa os homens sem desculpa. Agora, quando João ouviu falar na prisão que Jesus realizou as obras do Cristo, milagres eram esperados do Messias. Ele os operou nas cidades da Galileia. As cidades da Galileia eram as cidades dos discípulos. Jesus cuidou de suas cidades enquanto eles visitavam outras, talvez as cidades da Judéia. Ele não permite que os interesses daqueles que fazem o seu trabalho sejam prejudicados. A conexão mais remota com Cristo é acompanhada de bênçãos. A fama das obras messiânicas, elas chegaram a João na prisão. Foi levada até ele por seus discípulos, por seus próprios discípulos. E assim João viu com alegria o cumprimento de suas próprias palavras. Ele deve aumentar, mas eu devo diminuir. Ele era verdadeiramente o amigo do noivo. O assunto ali tinha relação com aquele que vem. Esse era um dos títulos do Messias, que dizia respeito à sua identidade. Jesus atendeu a expectativa geral quanto à sua linhagem. Ele era da casa e da linhagem de Davi.
Quanto ao local de sua manifestação, seu nascimento foi em Belém. Além disso, Jesus fez as obras de Cristo, como vimos. Há várias profecias no Antigo Testamento a estes respeitos. No entanto, a pergunta é levantada: nós esperamos outro? Muitas profecias descrevem a vinda do Messias em glória, mas Jesus veio em humilhação. Por essa razão, ignorando o fato de que muitos também descrevem sua vida em humilhação, Jesus foi rejeitado pelos judeus. E eles ainda, de fato, esperam outro Messias. Agora pense comigo, meus queridos, por que João Batista ficou perplexo, decepcionado com a forma como Jesus conduzia seu ministério? Como a resposta de Jesus a João Batista ilustra a verdadeira natureza do reino de Deus e a missão do Messias. Eu te aguardo no próximo episódio, que a gente vai mergulhar mais fundo nessas dúvidas de João e o que a gente pode aprender com isso. Agora vamos orar para encerrar mais um episódio? Obrigado pela audiência, pela paciência. E a gente volta no próximo episódio juntinho, tá bom? Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos concede sabedoria, paciência para compreendermos e aceitarmos seus caminhos, mesmo quando não correspondem às nossas expectativas. Ajuda-nos a ver sua mão em todas as coisas e a confiar plenamente no seu amor e na sua sabedoria. Que possamos, como João Batista, encontrar paz e alegria na sua presença. Que possamos reconhecer a profundidade e o alcance do seu reino, que se manifesta através do amor, do perdão e da compaixão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém.